Recentemente nós tivemos a notícia aí do relacionada ao Daniel Mastral, né? E eu fiquei esse tempo todo sem falar sobre o assunto publicamente, porque estava, né, esperando para ver qual seria o resultado, etc, as conclusões da polícia e tudo mais. E de fato, né, até a presente data, 18 de agosto de 2024, o caso, né, foi declarado como suicídio. E aí, estava em conversa, né, com algumas pessoas que mandaram mensagem, etc, sobre o caso. E tem alguns pontos importantes, eu acho que, de se serem ditos sobre esse contexto todo, porque ele foi uma pessoa influente no nosso meio e para além do nosso meio, ou seja, do meio ocultista e para além do meio ocultista. Então, assim, só para contextualizar, né, esse indivíduo, ele se dizia ex-satanista, sabe-se lá o que significa isso, né? Mas a gente vai falar aqui mais ou menos para dar uma noção de como essas palavras são usadas de forma assim, muito aberta e vaga para justificar qualquer absurdo. Enfim, que é dito, né? Ele se dizia um ex-satanista convertido ao cristianismo, etc. E aí vinha de um contexto familiar extremamente complicado. O filho dele, que era gay, se matou, segundo Caio Fábio, né, por não saber lidar muito bem com a situação da homossexualidade, por viver num meio cristão e etc, e ter vergonha da condição sexual dele. E em seguida, a mulher do Daniel teria se matado com uma overdose de remédio, né? Então nisso a gente já vê um contexto, né, familiar extremamente complexo, e ele tomou esses dois baques, né? Então assim, qualquer ser humano, né, que tenha uma relação amorosa com seus parentes, etc, que faça planos e tudo mais, vai sentir muito a perda de um filho, né? E vai sentir mais ainda quando vê toda a sua estrutura familiar se rompendo, se acabando, né, em função de uma situação assim tão complexa quanto essa questão da depressão e do suicídio. E aí tem um detalhe importante, né? O cristianismo, né, como base disso tudo. Ou seja, a questão do cristianismo afetou profundamente o entendimento do filho dele sobre a própria condição de sexualidade, né? Porque essa gente fica o tempo inteiro incutindo na mente das pessoas que homossexuais estão sendo influenciados por demônios, etc, etc, etc. E o próprio Daniel, que se dizia um convertido, etc., vivia com esse tipo de discurso, né? Não necessariamente sobre a questão da homossexualidade, mas eu digo assim, trazia o pacote que o cristianismo traz para as pessoas, né? Essa coisa de demonizar tudo, né? Tudo que não tiver dentro da interpretação desses grupos sobre o que seja de Deus é do demônio. Então a gente vê sempre esse posicionamento dicotômico. Ou está comigo, barra Deus, ou está do lado de fora, ou seja, do demônio. São sempre dois lados. Importante de se levar em consideração. Nem todas as religiões são assim. Não acreditem nesse papo furado de que todas as religiões são iguais. Isso é mentira. A ideia de pecado, a ideia de que você tem que ser culpabilizado por uma condição sua ou por alguma atitude, é muito característica dessa coisa judaico-cristã. Isso não é comum a todas as religiões, especialmente nesses aspectos. Então, qual é a fórmula básica do cristianismo, né? De conversão e aumento do seu secto, né? Do seu número de seguidores? É culpabilizar os indivíduos, incutir nessas pessoas a ideia de culpa. Geralmente eles vão pegar algum tipo de comportamento, e como tem vários que são demonizados e considerados pecados dentro da Bíblia, então sempre vai ter alguma coisa ali que vai se encaixar na tua vida. Seja homossexualidade, seja divórcio, seja casamento, sexo antes do casamento, o que for. Eles vão pegar aquilo, vão demonizar, né, e dizer que você tem que mudar de vida, aceitando lá Jesus e aquelas coisas lá da Bíblia. Alguns desses indivíduos se destacam e se tornam pastores, como foi o caso do Daniel Mastral. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar um grupo específico. Então vocês vão perceber que todo pastor ele foca em algum tipo de pecado, né? Esses que mais destacados. Alguns vão atacar os homossexuais, outros vão atacar outros grupos, macumbeiros, e etc.
Geralmente, eles vão trabalhar em cima justamente do grupo do qual eles vieram, ou que tem algum tipo de conhecimento, etc. Então, foi o caso dele, né? Ele alega ter vindo, né, do ocultismo, etc. E até aí, tudo bem, acho que, se eu não me engano, ele era astrólogo e tudo. Mas, como eles começam a ganhar dinheiro com isso, né? E esses pastores geralmente fazem turnê por igreja ou recentemente por podcast, né? E aí eles sempre estão vendendo alguma coisa, livro, né, ou alguma coisa, etc. Eles vão ganhando dinheiro. Nisso que eles vão ganhando dinheiro, falar aquela coisa básica que falava antes já não vai servir, porque eles têm que estar sempre nutrindo essas pessoas que ficam sedentas por essa coisa da conversão, né, do fantástico que Jesus transformou e etc. Elas têm que ser nutridas sempre com um fantástico, né? Especialmente quando eles elegem grupos minoritários, né, como alvo deles para a propaganda cristã. Então, eles fazem isso com os homossexuais, por exemplo, aí inventam que tinha cartilha disso de conversão de criança para ser isso e aquilo, de mamadeira disso e daquilo. Falam essa coisa da macumba, né? De que sacrifica isso e aquilo, etc., porque é assim assado, porque é demônio. Eles começam a inventar um monte de histórias, né? Baseados nessa premissa de que fizeram parte, que muitas vezes é mentirosa. Às vezes fizeram parte de um grupo e aumentam, inventam, ou nem mesmo fizeram parte de nada, como é o caso do tio Chico. Se vocês tiverem interesse, procure aí. Foi um velho maldito famoso aí, né? Que se dizia ex-bruxo. A lista de coisas que esse cara dizia ter sido, sociedades secretas que ele disse ter participado, não cabe na vida de um ser humano. Esses são tão canalhas, né, que eles se aproveitam justamente da boa vontade da fé alheia, né? Então eles pegam esse grupo, né, cristão, que muitas vezes é composto por um grande número de pessoas que não tem tanta instrução em termos de espiritualidade, né? São indivíduos que são levados a pensar de uma forma sectária, e aí convence essas pessoas de que eles são assim, os baluartes da conversão, quando muitas das vezes isso é mentira. Eles inventam uma série de mentiras para ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? O caso agora, por exemplo, desse Baunilha aí, tá fazendo cosplay de judeu agora, né? O que ele já está fazendo? Ele já está preparando o terreno. Ele se dizia o satanista, né? Aí agora, não, estou descobrindo a verdade de Deus, e etc. Já está começando a modificar toda a estética e a estrutura comportamental dele para daqui a pouco provavelmente virar pastor e ganhar mais dinheiro em cima das pessoas. Ou seja, eles pegam a ideia de pecado, né, incutem isso na cabeça das pessoas e a estratégia principal é dizer que o pecado está onde a pessoa está caso ela não se converta. E uma vez que ela se converta, o pecado está lá fora. Está naquele que ainda não se converteu. Então, aquele que não se converteu é um risco para o cristão. Por isso que eles vão dizer que os homossexuais querem transformar o Brasil numa ditadura gay, vão dizer que existe satanista para tudo quanto é lado matando criança, vão dizer que macumbeiro está fazendo macumba torta direito para Deus e o mundo. Ou seja, porque é sempre a política da dicotomia, ou seja, nós somos do bem e o outro e é do mal, né? Enquanto ele não vem para o nosso lado, né? E o outro está sempre tramando contra eles. Vocês percebem o quão maquiavélico é isso? E o quão perigoso é dar palco para essas pessoas? Aí você vê indivíduos como esse Daniel Mastral, né, falando que pessoas ocultistas, etc., induzindo esse tipo de pensamento, né, são perigosos, especialmente para as crianças, né, porque eles gostam disso, né, de pegar, né, os bodes expiatórios, que são as crianças, para afetar mais ainda o emocional das pessoas. Isso é tudo estratégico pensado, tá? Mas é interessante notar que, historicamente, qual foi a religião mais sanguinária do Ocidente? O cristianismo. O cristianismo levou pessoas para a fogueira para serem queimadas por acusação de bruxaria. Perseguia judeus na Idade Média. Muitos judeus foram deportados aqui para o Brasil, mandados aqui para o Brasil. Por quê? Porque se não se convertiam, eram mortos pelos inquisidores da Igreja Católica, ou seja, cristãos. E quando se convertiam, foram chamados de novos cristãos. Muita influência que a gente tem do Nordeste é influência judaica. Por quê? Porque essas pessoas foram mandadas para cá porque senão morriam nas mãos dos católicos cristãos.
Aí eles nos acusam, né, de sermos infanticidas e acusam os nossos deuses, né, de também de receberem sacrifícios de crianças. Mas é engraçado que na Bíblia, né, o indivíduo lá que mais mata crianças é o Deus de Israel. Como, por exemplo, na passagem lá de Elias e Eliseu, né, onde as 42 crianças são trucidadas por duas ursas porque chamaram eles de careca. E o Deus de Israel manda essas ursas matar aquelas crianças, porque chamaram um homem de careca. Ou no Egito, lá, né, que quem não pintasse a porta com o sangue do cordeiro sacrificado, a mando do Deus de Israel, teria o seu primogênito morto pelo Espírito de Deus. Engraçado, né? Então, quer dizer, os nossos deuses é que gostam de sacrifício de criança. Estranho. Nos deuses que eu cultuo, né, não há nada disso. Agora, na Bíblia, há. O que esse bando de canalha faz, né? Essa raça de víboras. Não estou falando só desse aí que foi, não, que se matou, não. Estou falando, inclusive, desses que ainda estão aí, inclusive esse baunilha e etc. Né? São tudo bando de canalhas, né? Porque incutem a nós uma coisa que não existe dentro das práticas do ocultismo das sociedades secretas. Né? Geralmente eles atribuem essa coisa de infanticídio, etc., a nós, coisa que não existe nas estruturas das sociedades secretas. Eu sou um ocultista, sou membro, já fui membro de sociedade secreta, garanto isso. Né? Não existe. Não existe esse tipo de coisa. Isso é propaganda e psicologia reversa. Né? Tudo meticulosamente pensado para quê? Para enganar as pessoas. Para induzir as pessoas a conversão, uma conversão através do medo. Né? De que existe essa coisa, né? Do perigo eminente trazido por quem não seja cristão. Isso é um risco para a sociedade e para pessoas como eu, que sou macumbeiro, e diversos outros. Quer ver um exemplo? Uma das coisas que eles adoram dizer é falar sobre maçonaria, né? Botou maçonaria em vídeo, aí pronto, aí bomba, e eles adoram, né? Porque eles querem chamar a atenção do público ignorante, né? Que se convence facilmente desses absurdos. A maçonaria hoje conta com cerca de 150 mil membros no Brasil. Aí eles dizem, né? Alguns desses indivíduos, né? Que dentro da estrutura da maçonaria tem que se sacrificar o filho, né? Para ser iniciado. O número de crianças desaparecidas no Brasil hoje está em volta de 3 mil. 3 mil crianças desaparecidas. Vamos fazer uma matemática aqui? Você acha que se um homem matasse o próprio filho, primeiro que tem homem e a mulher, né? Para fazer o filho. A mulher ia deixar? Primeira coisa. 150 mil, né, pessoas. Mas vamos dizer que nem todos tenham filhos. Então vamos botar 100 mil. 100 mil pessoas iam deixar seus filhos serem sacrificados. E os parentes, né? Essas pessoas não têm avô, avó, tia, tio, primo, irmão e etc. Ninguém, né? Para verificar que aquela criança, filha daquele maçom ali ou daquele satanista, sumiu. De repente. E a polícia? Por que a polícia não vai atrás, invade as lojas maçônicas ou as sociedades secretas em função dessas denúncias? Sabe por quê? Porque a polícia sabe que isso tudo é mentira. Porque se fosse verdade, por que esses indivíduos nunca dão endereço desses lugares? Participaram. Falam, não, eu fui membro e etc. Fui membro da maçonaria, fui membro disso, fui membro daquilo, blá, 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 blá. Cadê? Dá o endereço de onde você via criança sendo sacrificada? De pessoas sendo sacrificadas. Cadê o endereço? Cadê o nome dos seus irmãos lá de sociedade secreta? Porque todos nós nos conhecemos. Né? Você faz parte de uma ordem, todo mundo se conhece. Cadê o endereço, o telefone? Aí culpa do canalha, né? Da víbora em forma de gente. Não, se eu falar, eles vão me perseguir. Se eu falar, eu vou ser morto. Quer dizer, é tão cristão, né? Que está mais preocupado consigo mesmo do que com o próximo, do que com a criança que está supostamente sendo sacrificada. Se você sabe que tem um grupo que está fazendo esse tipo de crime, né? Você está mais preocupado com a própria segurança do que com um ser indefeso, que é uma criança. Muito cristão da sua parte, né? Canalhas. Um bando de canalhas são o que são. Mortos ou vivos, não importa. Né? Porque um vai dando embasamento para o outro, continuar com essas mentiras. E no final das contas, o risco de morte cai em cima de nós, que temos nossos terreiros invadidos, nossas religiões atacadas o tempo inteiro, as nossas vidas postas em risco.
quiser falar de satanismo, tá aqui, ó, um dos fundadores da religião, Anton Zendel Lavey, a Bíblia Satânica. Tá aqui, essa edição aqui é da Saída de Emergência, uma editora portuguesa. Na página 85, ele fala: à parte de exceções precedentes, o satanista não magoaria intencionalmente os outros, violando seus direitos. Se tentar impor seus desejos a outras pessoas que não estão dispostas a acolhê-los, está a violar a liberdade deles. Portanto, o satanismo não advoga o estupro, o molestamento de crianças, a violação de animais ou qualquer outra forma de atividade que acarrete a participação daqueles que não desejam, ou cuja inocência ou ingenuidade lhes permite ser intimados ou convencidos a fazer algo contra a sua vontade. Então, nem sacrifício de animais essas pessoas fazem. Tá? Mas essas víboras ficam aí propagandeando esse tipo de mentira. É isso. Tá aqui meu recado, minha pequena contribuição sobre o tema. A vocês que não são muito familiarizados com esse universo, tomem muito cuidado com a manipulação que esses pastores e essas pessoas praticam, tentando induzir o medo, incutir o medo em vocês, causando divisão no nosso país através desse tipo de escatologia constante, voltada para grupos minoritários principalmente, né? Sempre quando eles tentam falar sobre macumbeiros, homossexuais, etc. E essa é, no mínimo, uma atitude covarde, né, que essa gente faz. Né, porque, estatisticamente, nada justifica os discursos que eles praticam. São um bando de canalhas tentando os convencer a, no final das contas, estar lá dando seus 10% para encher o bolso deles.